Iceberg do Brasileirão, a galera pediu pra ver, da página Storable Futebol. Deve ser histórias, né, do Brasileirão. Vamos a ver. Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos ver o iceberg do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Imagino que a essa altura do campeonato, todos saibam o que é um vídeo de iceberg. Mais uma explicadinha rápida. Explica, porque eu sou burro. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos. Casé, basta 5 minutos lendo o chat pra entender por que tu não faz mais live. Caralho, obrigado, irmão. De acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja a série A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos ou trágicos vão ficando os tópicos. Perfeito. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Então, beleza. Aqui os assuntos que a galera mais sabe, né? Um bagulho pra dar um início. Aumenta um pouquinho? Aumenta. O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Tá. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Isso se dá, entre diversos outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Então, os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Conmebol para que o Brasil... Eu, particularmente, já falei sobre esse tema. Esse vídeo vai demorar 1h30, né? Porque eu vou ficar pausando pra dar meus pitacos aqui. Eu já falei sobre isso. Quando o Atlético Mineiro foi reconhecido campeão brasileiro, em 37, muita gente veio aqui falar: "Ei, Casimiro, qual que é a sua opinião? Não sei o que lá." Eu já falei, o que acontece é o seguinte: o Brasil e o brasileiro, a gente não valoriza a nossa história. A gente não sabe a nossa história. Não sabe a nossa história. Então, assim, você não tem grandes museus dos clubes, por exemplo. Então, você tem a necessidade dos torcedores de você unificar os títulos por pura pressão de torcedor que quer ganhar uma discussão de bar. Porque a verdade é o seguinte: pro torcedor, ele não se contenta em saber que o time dele foi campeão. Ele quer ganhar a discussão do bar. Então, tipo assim, o Mundial, o Intercontinental, não vale. Ele, tipo assim, ele quer saber se vale ou se não vale. Ele não quer saber a história. Então, por exemplo, o Vasco da Gama é campeão sul-americano de 1948. Eu quero que se foda se é Libertadores ou se não é Libertadores. O Vasco foi campeão sul-americano em 1948. Foi um título importante pra caralho pro Vasco. Só que pro torcedor do Vasco, se isso não for reconhecido como uma Libertadores, não tem o valor devido. E aí fica uma guerra na internet pra que isso seja reconhecido, fica uma pressão da torcida. A galera nem sabe a história do título, a galera nem quer saber. Ela só quer virar pra alguém no bar e falar: "Eu tenho mais do que você." É por isso que o Galo foi lá e reconheceu um título, e daqui a 2 anos outro time vai lá e vai reconhecer outro título também, e vida que segue, tá ligado? Só que isso, pra alguns, né, pode ser... Alguns valorizam a história. Só que a maioria absoluta e a maioria da pressão, a maior pressão, é pra que você só tenha aquilo ali, tipo assim, pra você ganhar uma discussão de bar, sacou? Essa pressão surge na internet e aí vira um debate, enfim, foda-se. E vai ter uma porrada de título reconhecido aí mais brevemente, tá? Vai ter uma porrada de título aí. Vai surgir título da puta que pariu. E ao invés da galera se dobrar e falar: "Vamos ver aqui quem foram os campeões, existiu, vamos ver se existiu", vai ser um movimento feito exclusivamente vai um time lá e vai reconhecer, vai outro time lá e vai reconhecer, vai outro time lá e vai reconhecer, aí fica essa bosta. Se pudesse enviar um representante para Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos possíveis, até em 2003 se encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. E que, volta a falar, na minha época, quando eu era criança, não existia esse debate, né? Tipo assim, o Santos não tinha tantos títulos brasileiros, nem o Palmeiras. Só que, tipo assim, o Santos tinha sido campeão pra caralho. Só que isso não era valorizado porque a gente não sabe contar a história e a gente não se orgulha da nossa história. A gente quer um bagulho que seja palatável, tá ligado? Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, você tem que ter um bagulho que... Eu sou octacampeão. Mas você não vai querer contar a história do título, do passado. Não. Eu tenho mais que você, tá ligado?
Porque você tem que... Sei lá, enfim, foda-se, vou perder meu tempo com isso não, mas isso me irrita profundamente. Não tem problema nenhum o Santos ser octacampeão, beleza. Só que, tipo assim, parece que o que o Santos ganhou antes não era valorizado por ninguém se não é a canetada de passar pra 8 títulos. Sendo que são títulos que o Pelé ganhou, meu irmão. Caralho. Só que, enfim, foda-se, né? Aí não era... Tinha um outro nome, aí não vale nada, tá ligado? Tá de sacanagem, né? Mas, enfim. Porque a gente não sabe a nossa história. Então não vale nada. Aí quando um cara vai lá dar uma canetada e fala, é brasileiro? Aí passa a valer. A Série B Tomar no surgiu cu. em 1971, mas Vou só parar veio a de ser pausar. disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários hiatos. Caralho, Já o a Série D, o Et de Jundiaí. Porra, de molho. Não faz molho, a Et. vem sendo disputada desde 2009, e por algum milagre, de maneira ininterrupta. Justo. Ao longo Pausou? da história Não, do vou pausar Campeonato pra caralho. Brasileiro, apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. São eles São Paulo Justo. e Flamengo. Essa lista Era o Cuiabá também. O Cuiabá tava nessa também, né? vem ficando cada vez mais seleta nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021 e acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. É doideira mesmo. Caralho, o Cuiabá foi de berço. O Mirassol agora vai compor, né? O Mirassol vai berçar, né? Também, em algum momento. Será? O Mirassol tá com um projeto foda, hein? Não vou agorar o Mirassol, não. O Mirassol tem um projeto bom, hein? Com o acesso do Mirassol para 2025, em tese ele entra no seu lugar, porque nunca caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, os de fato nunca rebaixados, são apenas São Paulo e Quem Flamengo. jogou desde o início, Nas né? outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar Caralho, o Ipiranga, né, mano? sofrendo um rebaixamento em breve. Pô, o Botafogo nunca caiu na Série C, moleque. Caralho. O Fluminense Esse é nunca caiu considerado também na Série C. O número subiu. mágico para escapar do rebaixamento Cadê? na Série A do Brasileirão. Tá. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver quanto falta para chegar. Eu sou contra. Eu sou contra esse número aí. Eu, PhD em briga pelo rebaixamento, sou contra esse número. Esse número aí é terror psicológico pra cima do torcedor. Não acredite na farsa dos 45 pontos. Não precisa. O seu time é ruim pra caralho. É impossível fazer 45? Não se desespere. Calma. 43 tá ótimo. 41 pode ser. Vai na minha. Chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata. Isso. Então, nem sempre esses 45 são suficientes. Em 2009, o Coritiba caiu mesmo tendo alcançado os tais 45 pontos. Aí é triste. Mas teve a chance de... Caiu porque foi incompetente. A verdade é essa. Porque era... Se fizesse o dever de casa, literalmente, o Fluminense caía com 43, né? Mas o Fluminense fez o milagre. Beleza. Se fudeu. Em 2013, o Fluminense teria caído com 46. Xiii. Mas teve o caso Everton, e daí a Portuguesa acabou caindo com 44. O Vascão 44, olha lá. Caralho. O Botafogo, na temporada 2023, deu a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Fez Doideira, um primeiro turno de almanaque, o melhor da história dos pontos corridos. Doideira, Chegou a né, abrir mano? 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente selar o título, vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. E o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer 4-1 com um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência, eles conseguiram levar a virada. Pô, moleque, esse é um tipo de jogo que você tem a lembrança de onde você estava no dia. Eu particularmente tenho, né? Não sei se todo mundo tem essa visão, mas foi um jogo muito marcante. Eu tava num restaurante também com o Luiz Felipe Freitas, né? O que torna as coisas mais lembráveis. Mas inacreditável, mano. Eu me lembro que eu virei pro garçom e falei, o Palmeiras virou, cara. Aí ele, quê? Eu falei, o Palmeiras virou o jogo. Acho que o cara era botafoguense. Ele ficou tipo, meio que tipo... Tá zoando, né? Tipo, tá brincando. Tá, tipo assim, achou que eu devia estar sacaneando ele. Sei lá. Falei, não. Aí eu peguei o celular e fiz assim. Nos minutos finais da partida. Caralho. E daí em diante, foi só ladeira abaixo. Contra o Grêmio, Comi o melhor biscoito da minha vida nesse restaurante. Desculpa.
venceu por 3-1 e de novo deixaram a vitória escapar. O que esse jogo é bizarro também, porque o Suárez fez 3 gols, esse jogo foi em São Januário, era pra ser no Newton Santos, o Suárez não ia jogar no Newton Santos porque o gramado é sintético, o joelho dele tava fudido, aconteceu alguma merda, show, sei lá, o caralho, foi em São Januário, o Suárez jogou e fez 3 gols. É absurdo isso, né? É absurdo, absurdo. Show do Rebelde? É absurdo. Puta que pariu. Tomou um gol de empate no último minuto contra o Bragantino. Absurdo Tomou também. um gol de empate no último minuto contra o Santos. Bizarro. Fez um gol nos acréscimos Esse do foi segundo surreal. tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Fora várias derrotas para times que estavam Esse gol do Paulo Henrique foi golaço de almanaque. em situações lamentáveis no campeonato. o que Lamentável deixou ou não? Lamentável não, meu camaradinha. Desculpa te corrigir. Lamentável ou não? O Vascão tava arrancando. O Vascão tava nas cabeças do segundo turno. Então não venha você passar uma régua na história, que o Vasco tava voando baixo. o Botafogo na quinta colocação. Moleque, o Botafogo ter ficado em quinto. Ou seja, um primeiro turno de campeão e um segundo O Vasco era líder do Clausura. O Vasco era líder do Clausura. Isso ele não vai falar. O Vasco era líder do Clausura. Mas tudo bem. Tanto que tem a clássica... Se os ETs chegassem na Terra, naquele fatídico dia, Vasco e Botafogo, pousasse assim, me leve ao seu líder, ele ia achar que era o Vasco. Porque o Vasco jogou pra caralho contra o Botafogo. O Botafogo, ó, se fudeu. Mas tudo bem. Vou seguir. turno de rebaixado. Em 2020, o Inter poderia quebrar um jejum de Caralho, 41 doideira anos também, meu Deus e do céu. vencer o Campeonato Brasileiro. 41. Para isso, precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio, Inacreditável e o torcer Corinthians por um também, né? tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. E em uma partida com muitas controvérsias, no último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente para o torcedor colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! Caralho, ficou bizarro, né? Porque a nação é absurda, né? 41 anos! Gol! Muito maneirinha Subiu a essa, bandeira! essa representação da cena aí. Muito maneirinha, tá? Não tem Em jeito. 2019, o Cruzeiro estava bem mal das pernas do Brasileirão e a diretoria não estava colaborando. Não acredito. Os jogadores estavam sem receber. Foi então que vazou um áudio de um dos medalhões do time, Thiago Neves, enviado para o presidente do clube, pedindo para ele pagar parte do que devia para dar Fala, uma Zezé, bom motivada dia, nos cara. jogadores Absurdo. antes de uma partida decisiva pela permanência contra o CSA. E acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue. Cara, como é que isso vazou, né, viado? Que loucura, como é que isso vazou, né? Puta que pariu, cara. Isso é história viva. Isso aqui é história viva. Isso é absurdo. Pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação, a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. Caralho. No final das contas, o Cruzeiro perdeu pro CSA com o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti. Moleque, o mais bizarro... O CSA ficou meio que pedra no sapato do Cruzeiro um tempinho, né, mano? E posteriormente, ambos os times acabaram caindo. E esse áudio abriu os portões do inferno pro Cruzeiro, que não venceu os 5 confrontos Olha isso, seguintes moleque. contra o CSA. Caralho! Que isso, moleque? O maior público registrado em uma partida de campeonato Que parada. brasileiro foi no jogo da volta Sim. da final do ano de 1983, onde 155.523 caralho, meu Deus, pessoas isso é muita gente, né, assistiram mano? a vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. O Maracanã é Já o muito menor pica, né, público mano? foi de 5 principais públicos Caralho, Flamengo e Santos, Flamengo e Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Botafogo e Flamengo, Fluminense e Vasco, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Guarani, Vasco e Internacional. Caralho, moleque, 155 mil pessoas, meu irmão. É muita gente, né, moleque? É inimaginável, né, velho? da história foram no velho Maracanã. Já o menor público foi de 55 pessoas. Caralho.
55 guerreiros que assistiram Juventude 2, 1 Portuguesa, no Estádio Olímpico, em 1997. Eu achei curioso que o segundo menor público foi um Vasco e Paraná em São Januário, que só levou 71 pessoas ao estádio. Porra. E hoje lota com esse time de merda aí. Porra. Caralho. Essa foi uma das maiores partidas da história do futebol brasileiro. Esse jogo foi brasileiro. Fantástico. Jogaram, pô, cara, outro jogo que eu lembro onde eu tava. Estava num rodízio de petisco. E jogaram petisco em mim. Mesmo valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Neymar e do outro o já consagrado Ronaldinho Gaúcho. Cara, boa edição, bom canal, hein, mano. Maneiro, hein? Eu tô ligado que esse estilinho de vídeo aqui tinha com aquelas bolinhas de país, né? Tem essa porra, né? Mas muito bem feito, mano. Não só as bolinhas, mas tem o botãozinho, tem a jogada recriada. Bem bonito, mano. Bem legal. Sempre comendo. Porra, tinha um rodíziozinho de petisco na Mineira. Fantástico. Logo aos 25 minutos, o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. A gente viu junto, Rodrigo. Tu tava junto, né? Tu lembra dessa porra que um filho da puta jogou batata frita em mim? Era rodízio, né? Um pouco antes, o atacante David perdeu um gol inacreditável. Tu tava comigo nesse dia, sem goleiro. O Flamengo, nos 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti pro Santos. Elano tentou dar uma cavadinha, absurdo essa cavadinha defendeu também. E ainda meteu uma embaixadinha só pra tirar com a cara dele. O Flamengo sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho, sendo um deles um golaço de falta passando a bola por baixo da barreira. Teve de tudo nesse jogo, o mais puro suco de futebol brasileiro. Pô, papo reto, teve gol Puskás, teve virada, teve o caralho, porra, absurdo. No ano de 2022, Não me lembro a segunda disso. divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no futebol brasileiro, mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida como a Super Série B, por contar com a presença ilustre de tantos times grandes. O Cruzeiro foi o campeão. Moleque, caralho, essa foi uma loucura, tá? Esse aí foi doideira. Poderia estar o Ituano aqui, filho, mas o Vasco venceu a Batalha de Itu. Não tem jeito. O Grêmio, Bahia e Vasco completaram as vagas de acesso. O Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação. E quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram para cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada, na famigerada Batalha de Itu. Papo reto. Incrível Batalha de Itu, que olha que alegria que é trabalhar na Cazé TV Enterprises, né? Há umas semanas atrás aí, tava eu e Bolívia reassistindo a Batalha de Itu numa madrugada dessa aí. Casimiro, o que você não faz quando não faz live? O que você faz quando não faz live? A gente tava revendo a Batalha de Itu. E aí eu tava assistindo, aí eu assisti uma boa parte do jogo, os 30 minutinhos finais, eu acho, eu vi com o Bolívia. Ranking geral do Brasileirão. Esse é o ranking geral do Campeonato Brasileiro, somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006, e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Caralho. O Santos tem muito ponto, né, moleque? Se for ver legal. O São Paulo e Flamengo foram os que mais disputaram, né? Mas o São Paulo... Caralho, o São Paulo tem 80 a mais. Achei que o São Paulo teria uma vantagem maior, mano. O São Paulo papou geral, mas o Flamengo, por exemplo, meteu 90 pontos em 2019, né? É ponto pra caralho. O Atlético Mineiro, ponto pra caralho também. Fantástico. O São Paulo aparece Inter na em ponta terceiro do ranking é muito desde constante, o ano de né? O Inter é muito 2006. constante também. E o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. O Flamengo vai assumir essa liderança aí, não vai ter jeito, né? O Flamengo vai assumir a liderança. Se você olhar os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado desde 1959, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, portanto,
2 títulos brasileiros em apenas um ano. E isso é coisa de Palmeiras mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Toma pra vocês também, aí. Fala. Porque a edição de 2020 terminaria apenas no início de 2021. Esse é um termo cunhado por torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. Olha o chat aí, ó. Olha o chat aí. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Nesse dia, passaram a ser reconhecidos a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport, Ceará e Fortaleza lutam pelo... Assistam ao vídeo. Assistam ao vídeo e depois tomem suas decisões aí. 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport, Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro, mas a princípio sem sucesso. Com isso, os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, o Palmeiras com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam que essa foi uma ação populista do presidente da CBF. E vai ter mais ação como essa populista, não vai ter jeito. Vai ter mais ação como essa. Não vai parar por aí. Visando influenciar na eleição da entidade. Essa é possivelmente a maior polêmica do futebol brasileiro. Quem é o campeão de 87? Olha a merda aí, ó. Quem é? Quem é o campeão de 87, chat? Fala aí no chat, agora eu quero ver. Bota o escudo no chat aí quem puder. Eu não vou tomar partido. Ó, vamos ver. A CBF iria reduzir de 80 para 24 o número de times para a temporada de 87. Porém, o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Então, os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás e disse que iria realizar um campeonato com 40 times mesmo. Fantástico. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os 2 finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os finalistas da Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico Miranda. Olha ele aí. Ele aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía o cruzamento. Toma. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Pô, moleque, ele tá em todas, velho. Não tem jeito, né? Ele tá em todas, em todas. O doutor era uma pica voadora, a verdade é essa. Não tem como. Os campeonatos aconteceram. E o Flamengo... Ele tá em todas. Quem viu a série dele lá no Globoplay, quem gosta de futebol, tem que assistir, mano. Ele é doideira, mano. Caralho. Acabou campeão do módulo verde, da Copa União, que era considerada na época a principal divisão, pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve 2 campeões, porque a final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Afinal, os 2 já iam disputar o cruzamento e não ia mudar nada se o campeão fosse o Sport ou o Guarani. Que isso? Eu não sabia desse detalhe, hein? Eu não sabia desse detalhe. Caralho, eu não sabia disso. A CBF marcou o cruzamento entre os 2 finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, contra os 2 finalistas do módulo amarelo, Sport e Guarani. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO.
E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por 2-1 no agregado e sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Não à toa, no ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores. E não Então, parabéns ao Sport, campeão de 87, né? o Flamengo e Inter. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes. E em maio de 2024, o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife como Moleque, eu me lembro que cada vez que saía... Moleque, tem uma caralhada. Tipo assim, sempre tinha essa guerra judicial e sempre saiu um bagulho diferente. Ia pra um lado e ia pro outro. Caralho! Aí a Taça da Bolinha ia pro caralho. Pô, voltava e vinha de novo. Caralho, moleque. Meu Deus. Era surreal, pô. O bagulho era surreal, esse debate. Pô, tem que colocar o X do Pedro Certezas no meu bagulho aqui. Não tem, cara. Que tristeza do caralho. Porra, eu dou mole pra caralho. Eu sou merda, eu não faço live, nem tô com se for. o único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Mas pouco depois, essa decisão foi invalidada. Esse foi um troféu criado pela CBF Olha aí, a em Taça das 1975 para ser o troféu do Campeonato Brasileiro. Porém, os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. E o São Paulo acabou conquistando ela das duas maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, sendo 2007 seu 5º título brasileiro. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo... Moleque, a Taça das Bolinhas ficava voltando toda hora pra Gávea e ia pra São Paulo de novo, caralho. Com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele, porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão voltou de 87, atrás de novo, né? a taça, em tese, deveria voltar a ser do São Paulo. Mas, por enquanto, ela segue em posse da Confederação Brasileira, que ainda não decidiu o que fazer com ela. Que coisa, eu não sabia que tava com a CBF não, achei que tava com o São Paulo já. Caralho. Pouco bagunçado, né, mano? Em 1986, aconteceu mais um episódio de desorganização no Campeonato Brasileiro. A CBF, naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Foda. Por que não, né? O resultado disso é que tivemos 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da primeira. Uberlândia, River, Cascavel, Misto, Confiança, Sport, Belém, Brasil de Pelotas, Fluminense de Feira, Ubiratã, Ferroviária, América Mineiro, Novo Hamburgo. O campeão daquele ano, 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro nos pênaltis. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani nos pênaltis. Como é que foi, Xavier? Pô, o Guarani passou o Serol no Vasco, mano. E esse foi o campeonato que deu início a toda aquela treta de 87 e a criação do Clube dos 13. O Clube dos 13 foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país. Mas anos depois, foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida como Copa João Avelange. É bonito esse troféu da João Avelange, eu acho bonito, né? O Vascão ganhou, né? Por isso que eu acho bonito também, mas... acho diferente, sei lá. Talvez hoje não seja tão mais bonito assim, mas, porra... Que vai ser explicada mais... Eu não acho bonita a taça do Brasileirão hoje, não. Sei lá.
para frente do iceberg. Fora isso, o clube também era aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011, por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2019. Ele conquistou impressionantes 90 pontos ao longo das 38 rodadas. Pô, soma muito ponto lá pro bagulho. 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, que alcançou os 100 pontos. Mas na época, tinham 24 clubes na primeira divisão. Por isso, a campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense Pô, moleque, achei que fosse do América de Natal, mano, em 2007. Em 2021. A Chape conquistou apenas 15 pontos, com uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Essa vitória foi apenas contra o uma vitória. Bragantino na 20ª rodada. A melhor campanha na Série B é do Corinthians. O do Anselmo Ramon no último lance, nem ia ganhar o jogo. 2008, quando fez 85 pontos. Já... Pô, que loucura, né, mano? Caralho. O Bragantino também. O Bragantino ficou onde nesse campeonato? Não dá pra saber, mas ficou bem, pô. Foi apenas contra o Bragantino na 20ª rodada. A melhor campanha na Série B é do Corinthians, em 2008. Ó o Barueri, mano. 85 pontos. Grêmio Barueri. Já a pior é do Duque de Caxias, que em 2011 conquistou somente 17 pontos. Durante a história... Foi a última vez que teve um carioca na Série B pequeno, né? Tirando o Vasco e Botafogo que caíram nesse período aí. E agora o Volta Redonda voltou. Pô, o Caxias foi mal, mano. Caralho, eu não lembrava que o Caxias tinha ido tão escrotamente, não. Eu lembrava que tinha caído, mas... Do Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta. 17 pontos. Mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010. E são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. Em 79, o Inter é campeão em cima do Vasco, né? O Vasco tava invicto também. Se o Vasco ganha, mas não ganhou, né? Eu posso estar falando merda, mas eu acho que não. Os grupos, pô. Abri aqui o Brasileirão de 79. Grupo P, Grupo Q, Grupo R e Grupo S. Grupo P. Tem um Grupo P. Aí é isso. O Vasco empata o Coritiba e perde pro Inter. 2-0 e 2-1. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, que teve 16 vitórias e 7 empates. Um feito tão impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. É duro. Essa é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Corinthians 10, 1 Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de 1900. Olha o Tigre do Tiradentes. Caralho! Moleque, olha esse Tigre chumbado, moleque. Tá chumbado, pô. 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Tunaluso em 1984, logo no ano seguinte. Mas se contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto, pela Série D de 2023. Aí. Camada 2, vamos lá. Vamos entrando Esse cada é um vez mais. Que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Olha aí. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, quando na realidade ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato. Mas esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Olha aí, porém, ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo. A goleada por 6-1 sobre o Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas.
E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos e escapou da degola. Fugiu, mano, jogando o pra lá o Fogão. Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram ganho de causa ao clube de Brasília. Por conta disso, a CBF se viu entre duas decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível criar um regulamento que atendesse às duas decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade. Mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002, quando passou a rodar pelo mundo da bola. Moleque, o Jazira. Como a CBF tinha sido impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio foi o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Olha isso, moleque. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver o modesto Malutron entre os melhores do país. Vale dizer que esse torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não... Calma aí. Tô falando merda aqui. Eu vou falar uma merda, eu acho. Pô, acho que eu ia. Tá bom. Fui pesquisar um bagulho aqui. Não tinham subido para a primeira divisão. Portanto, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão. Olha aí. Portanto, não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria os pontos corridos implementados em 2003. E foi bom, né? Foi bom. Em 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão. Olha a merda aí, ó. Em 98 caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. E paralelamente com toda essa treta do caso Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, Fluminense, São Raimundo, Serra, Náutico, Caxias, Figueirense, Americano, Sergipe, Potiguar e Mossoró. Deveria retornar à segunda divisão, correto? Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim sendo, ele foi um dos beneficiados e saltou da terceira divisão direto para a primeira, pulando a segundona. Apesar desse salto, o Fluminense foi muito bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar do seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva à primeira divisão de 2001. Aí. A final da famigerada... porque na verdade o fato é que foi uma situação no Campeonato Brasileiro anterior que fez esse campeonato ficar totalmente fodido, né? E aí aconteceu o que aconteceu. A Copa João Avelange foi disputada entre Vasco da Gama e o até então desconhecido São Caetano, que na época tinha apenas 10 anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda divisão. A partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1, e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário, mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína que fez com que o alambrado cedesse, e vários torcedores feridos começaram a despencar no gramado. O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria chegado um terceiro. Que doideira, não é isso? Uma discussão do bagulho gera um... terceiro que puxou uma arma, girando um corre-corre, que somado à superlotação do estádio, fez o alambrado. A questão da arma aí... é loucura. CD. A contagem de feridos chegou a 160, e por sorte não houve mortes. O jogo foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo
pois não havia condição de se decidir o campeão brasileiro naquela situação. Claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver. É que isso é uma loucura, né, mano? Caralho, olha o que ele fala, mano. É loucura, né, mano? Quem comprou ingresso, como é que vai fazer? Ele não quer saber disso. Os jogadores do Vasco chegaram a incluir... Quem viu, né? Quem viu o documentário do Eurico Miranda sabe que essa história é muito mal contada, né? Inclusive o Eurico saiu de vilão nessa história aí, como se ele não estivesse ligando pras pessoas, e não era bem verdade, né? Inclusive a Globo depois teve que se retratar, pediu desculpa pro Eurico, porque quando é publicado o áudio, né, do que foi falado lá, o Eurico pede para que o campo seja aberto para atender as pessoas. Então essa visão de que o Eurico tava cagando pras pessoas e que ele queria que o Vasco ganhasse a qualquer custo e foda-se, não é bem assim que funciona, né? Só que, infelizmente, essa ideia, essa informação nunca chegou pro público geral, né? Porque é a velha história lá da mentira contada muitas vezes vira verdade. Mas na série que a Globo produziu, né? Inclusive a Globo que produz a série, né? Tá lá dizendo que o Eurico se preocupou com as vítimas e que, de fato, ele, não tinha esse desespero dele pra voltar ao jogo a qualquer custo, tá? Então, fica aí também a minha contribuição, né? Sobre a história. Inclusive a voltar pro campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo, nós empatamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar e não sei por que motivo, não houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Foi 0-0, quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0-0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um julgamento para se decidir como proceder. Década de 90, 2000 já, né? Mas, essas entrevistas dentro de campo, né? Um bagulho muito caralho, característico, né? Que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Afinal, São Januário estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano, inclusive, cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Mas nada foi feito e a terceira partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. E Romário, que tinha saído de campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. Gostava muito, né? Gostava muito de fazer gol. Tem jeito. Ainda falando da final da João Avelange, Eurico Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário, e ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT estampado na camisa. Fudeu a vida do Vasco isso? Fudeu a vida do Vasco, mas é fantástico. Essa camisa é muito linda. Detalhe, nem o SBT sabia. Eurico descreveu como uma homenagem. E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol. Bem que a gente podia fuder a Globo. Porra, isso é absurdo. E depois o Vasco só tomou no cu. Inacreditável. Tu tem essa camisa? Tem. O brasileiro. Graças a Deus. E que desde então passou a prejudicar o Vasco. Em 2019... Não dá pra mostrar agora não, mas tem no meu Instagram lá. Eu tenho 4 camisas dessa. Tem no meu Instagram lá de camisa. O Santos venceu Inacreditável, o Vasco mano. Puta que pariu. 3-0 em uma partida, digamos, infeliz do goleiro Sidão. A Globo tradicionalmente distribui um prêmio nos jogos que transmite, o craque do jogo. Porém, a decisão de quem era o melhor jogador da partida era feita de Rodrigo jogava no Santos nessa época, né, mano? Forma totalmente online em votação popular. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% dos votos o craque daquela partida.
Essa ideia é uma merda, né? Mais uma ideia de merda. Aí, Rede Globo! Ô, Rede Globo! Sacanagem. Pô, essa ideia é uma merda, né? Porra, quem que mandou isso, entregar o prêmio pro cara, mano? Que loucura, né? Tá ligado? Porra, tu votou? Tá de sacanagem, mano. Queria quebrar a televisão, tu acha que eu tô votando em craque do jogo? Quero que se foda, porra. Gerando uma situação desconfortável para a repórter que teve que entregar o troféu e ao próprio goleiro. Posteriormente, a Globo foi processada e teve que indenizar o jogador pelo acontecimento. Moleque, não teve um goleiro. Não vai. Lembra disso que eu até mostrei na live? Teve um goleiro. Tinha um VT do Sport TV que rodava. Meio que tipo assim, os frangos da rodada, tá ligado? Meio que uma cena dessa. E aí aparecia um goleiro frangando, né? E aí esse goleiro processou a Globo e ganhou. Tá ligado? Porque ele tava sendo humilhado. E aí fizeram uma conta de quantas vezes esse VT era veiculado na programação. E era tipo assim, 1000 vezes no mês. Bizarro, moleque. Bizarro. Ganhou um dinheiro legal. Eu vi uma porra dessa. Eu mostrei na live. Caralho, fantástico. Isso, um goleiro reserva do CSA. O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado... Pô, toda hora, porra! Caralho, o Vascão é protagonista mesmo, não tem jeito. Toda hora o Vasco, porra. Toda hora filmando o gigantesco, porra. Pá, tira o olho, porra. Por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos pro duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil. Isso é até hoje, não? Isso é até hoje? Se for punido na Copa do Brasil, não tem nada a ver com o brasileiro, né? Mudou, né? Ou é até hoje assim? Ninguém sabe, né? Pelo tanto de não e sim. E, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Outra partida importante nessa história aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Mas eles só saberiam disso dias depois. Everton entrou no lugar de Wanderson. É que esse tweet ainda existe, né, mano? A questão é que Everton também estava suspenso. Tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos, e com isso entrava na zona de rebaixamento, tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível, pois o time nunca mais conseguiu retornar. Nunca mais, né, mano? A Lusa ficou fodida, né, mano? E apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma competição. Você acredita nessa teoria da conspiração? Futebol é muito doido, né, mano? Caralho, não dá pra duvidar também não, sabia? Não dá pra duvidar não, mano. Não duvido de nada. Tudo que me falam, eu falo, será? Caralho, sei lá. Pô, futebol é muito louco, mano. Compensação financeira. Mas nunca foi encontrada nenhuma evidência disso. E todos os envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Pô, uma coincidência. Tudo indica que foi incompetência mesmo. A Batalha dos Aflitos se refere ao duelo decisivo da Série B de 2005 entre Grêmio e Náutico, Esse jogo é inacreditável. realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Eu vi com meu tio Miro esse jogo. Bizarro, fantástico momento. O Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Logo no primeiro tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio bateu? Teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima da arbitragem.
o que resultou na entrada da polícia e na expulsão de mais 3 atletas gremistas. E só não foram 4, porque isso acarretaria no fim do jogo. Pô, mas os caras ficaram muito descontrolados mesmo, mano. A partida parecia impossível de se vencer. 7 contra 11, com um pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Impossível para qualquer um, não pro imortal. O goleiro Galato defendeu a cobrança e no contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, carrega a bola sozinho e marca o gol que dá o título da segunda divisão pro 60 Grêmio, minutos. em uma das partidas mais épicas da história do esporte. É inacreditável, com 7 homens em campo. Com 7 homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha. É só o Grêmio, é sua força, é sua fé. Eu nunca vi disso. O mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio tá fazendo uma façanha extraordinária. É muito louco isso, né, mano? Uma façanha que não tem na história do futebol mundial. 37 minutos, 37 minutos, 37. 37 ainda segurou, tá? Nós já falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao longo do torneio, o Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Porém, na final contra o São Paulo, o 0x0 persistiu durante todo o tempo regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3x2, se consagrando campeão brasileiro. E detalhe, nesse mesmo ano, o Botafogo também foi eliminado invicto. Ele caiu na terceira fase, perdendo a vaga para o próprio Atlético Mineiro, porque só se classificava um time por grupo. Fica a curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. Tá vendo? Não é sobre ganhar ou sobre perder. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira eu ia pausar, nunca ia falar 2001. Divisão. Foi em 2001, tá bom. Justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. Esse é um conjunto de operações ainda em andamento, realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. É bizarro que esse assunto só morreu, né? Tipo assim, o bagulho só... Pegaram uma caralhada de jogador no ano passado, no ano retrasado, né? Foi no retrasado, né? E aí no Campeonato Brasileiro passado não teve nada. Não teve nada disso, né? E foda-se. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de 2022 e 2023 em que houve manipulação. Vários jogadores já foram citados no processo. Grande parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro, que coloca em xeque muitos resultados desses Moleque, o Igor Catatal foi jogar no Irã últimos anos. Em 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via tendo que torcer para o Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1x0 com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Como é que pode, moleque? O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser rentável e seguro para times menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasil... J. Malucelli não era o Corinthians Paranaense? Não é o J. Malucelli? Não existem mais. Daqui destacam-se Atlético Cara, Defelê. Sorocaba. Nunca ouvi falar desse time na minha vida. Eletrovapo. Que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, que se juntaram... A Liga da Marinha aí. Para formar o Paraná. Não tem uma história que a Liga da Marinha é campeã também? Não tem uma porra dessa? Ou que disputou algum... Disputou contra o Galo, 37? Não é a Liga da Marinha? Barra do Galo. O J. Malucelli, mencionado...
O Icasa acabou? O Icasa acabou? O Icasa acabou? Eu não aceito isso. Agora há pouco no vídeo. Também o Guaratinguetá. Catão do Vence acabou? Ó o Maguari, cara. O Maguari acabou. Eu tenho uma camisa do Maguari. Que uns anos atrás estava na elite paulista. Icasa. Irati. Corinthians Alagoas. E Novo Matsubara. Horizontino, que faliram. Pô, desculpa, irmão. Tô lendo o nome. E ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes. O Ah, pode ter refundado. Olha o CFZ. CN do Mato Grosso do Sul, que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni. Talvez sejam primos distantes, quem sabe. E eu não sei mais o que falar, mas tem que dar tempo pra todos. Ubra, mano. É Ubra. O Maguari atual é de Pernambuco. Ah. Engenheiro Beltrão. Passarem pela tela. E realmente, olha, são muitos times. Muitos mesmo. Caralho, que coisa, mano. O Brasileirão de 2005 ficou marcado por um escândalo de manipulação de resultados. A merda aí. Que ficou conhecido como máfia do apito. É Foi máfia! descoberto que Para aí, apostadores família, para aí. pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também estava envolvido. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar a vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. O campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional, mas o Corinthians estava envolvido em duas dessas partidas anuladas, uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Ou seja, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro. Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter, o que fez explodir ainda mais toda essa polêmica. O que pouco se fala sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005, inclusive um Banfield e Alianza Lima, mas esses outros jogos nunca foram refeitos, simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Que foda-se. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito e nunca mais voltou, chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados. Que isso, moleque? Esse foi Os caras só ignoraram, foda-se. Acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Estimam-se que cerca de 70 mil destes eram corintianos, que viram seu time vencer nos pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados para o Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta. A Ponte que também não ganhou o título, né? O time que mais rápido caiu da primeira até a última divisão foi o Santa Cruz, que desceu da primeira divisão em 2006. Santa Cruz que começou o ano, né, no dia anteontem, foi eliminado da pré-Copa do Nordeste pelo 13, né? Simplesmente. Esse já é o ano do Santa Cruz.
Em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado. Teve um debate aí no início desse ano agora para criar a Série E, né? A 5ª divisão. Doideira. Teve esse debate, mas não rolou não. Achado 3 vezes em 3 anos. Foi da elite até o fundo do poço em tempo recorde. Da D pra A em 3 anos? Se teve quem caiu todas as CSA? divisões em 3 anos, o contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. Caralho, No o ano azulão do seguinte, Mutange. foi campeão da Série C. E em 2018, foi vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão e subindo todas. Infelizmente, ele também só ficou um ano caiu. na Série A, mas tudo bem, a gente perdoa. Bom, galera, Caralho, essa foi mané, a parte 1 do fantástico, Iceberg. fantástico vídeo, né? Não tem a parte 2. Eu vou ver outros depois também. Maneiro, mano. Eu não tenho costume de ver esses vídeos, não. É legal. Storable Futebol. Eu ia falar futebol, mas é futebol. Bom trabalho, mano. Bom trabalho do cara.